Graça e paz, meus irmãos, abençoado com toda a sorte de bênção. Meus irmãos, meu nome é Simar Rodrigues. Você quiser entrar no nosso canal Igreja Fé em Graça, nós estamos com um tema aqui nessa noite. Os últimos dias ou o fim dos tempos. A mesma palavra, o fim dos tempos, o fim do mundo, que traduziram para o fim do mundo e está aí hoje todo mundo esperando o fim. Mas era o fim dos tempos daquela época. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva, dá um joinha. Você que tem novos inscritos, seja bem-vindo. Você é muito importante, não só para ver as mensagens, como compartilhar, para que esse evangelho ele espalhe pelo Brasil e também pelo mundo, para que o povo possa ser liberto desse sistema que até hoje vem iludindo muitas pessoas com a vinda de Cristo, com o diabo, com o anticristo. Isso tudo foi para o século I. Então nós vamos analisar esse texto hoje, tá bom? Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Então, o que Daniel tinha em mente? As revelações do profeta Jeremias, Ezequiel, e agora ele pede a Deus para entender essas profecias. O anjo vem, esclarece para ele, mas diz que aquelas profecias não eram para aquele tempo presente, é para um futuro bem distante. Se você for bom de história, você vai saber que isso aconteceu mais ou menos 500 anos depois, ou mais. Então essas palavras eram para fechar, lacrar, e Daniel iria morrer, para isso depois um dia se cumprir. Então aqui o anjo manda selar. Selar porque a carta iria demorar, era para um bastante tempo para frente. E o mais interessante é que se você for um bom leitor e ligar o desconfiômetro também, você vai entender que tem alguma coisa que não bate bem nesse evangelho que nós defendimos. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz assim: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Qual anjo que estava certo? O de Apocalipse, que demorou mais de Daniel, que demorou mais de 500 anos para cumprir? Ou o anjo de Apocalipse, que trouxe a revelação para João, dizendo que não era para selar o livro, porque o tempo estava próximo. Que próximo é esse que já tem 2000 anos e 20, irmão? Será que o anjo errou? Ou a igreja foi enganada há 2000 anos? Aí tira as suas conclusões. As pessoas dizem que a gente prega heresia, mas nós precisamos examinar o texto e ver que o anjo não errou. Porque se eu escrevo uma carta e não era para selar ela, porque o tempo estava próximo, os leitores precisavam ler aquela carta, não era para um tempo futuro. Então essas duas passagens, o anjo manda selar, o de Daniel. Agora em Apocalipse ele não manda selar, porque o tempo estava próximo. Então as pessoas pegam esse texto e dizem que isso aqui é no tempo de Deus. Não é, meu irmão. O texto é bem claro. O tempo estava próximo. Vamos confirmar então. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Então Daniel profetizou que viria o fim dos tempos. Agora lá em Apocalipse diz que já o fim estava próximo. O que disse Pedro então? Será que Pedro tinha em mente que o fim já tinha chegado? Estava próximo ali no século 21, no ano 66, 67? Vamos ver o que ele tinha em mente então.
1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Pedro está dizendo que o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos para o amor de vós. Quando Cristo se manifesta, meus irmãos, ele estava se manifestando no fim dos tempos, no fim que Daniel tinha profetizado. E tu, Daniel, vai até o fim, cerra essas palavras, porque ela é para um fim, para o fim dos tempos. Então Pedro estava afirmando que o fim dos tempos era para o fim dos tempos. João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Opa! Será que João estava ciente do que estava falando ou ele estava enganado? Eu conversei com um pastor um dia e ele disse que os discípulos não sabiam o que estava falando. Eles esperavam Jesus para aquela geração, mas ele estava enganado, dizendo ele, segundo ele. Meus irmãos, vamos raciocinar um pouquinho. Se os discípulos não tinham certeza do que estava falando, que o fim era para aquela geração, estava bem próximo, como nós vamos acreditar então no resto que eles falaram? Aí não tem base. Ou você acredita nos discípulos, ou você não acredita. Não adianta acreditar em meia palavra e outras não. Será que eles erraram só na vinda de Cristo e os outros eles acertaram? Aí você tira a sua conclusão. João escreve para o seu público: filhinhos, esta é a última hora. A última hora quer dizer quantas horas? É a última hora. Última hora é a última hora. Conforme ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos se têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Nós estamos no século 21. Já apareceu tantos falsos profetas: Obama anticristo, Saddam Hussein anticristo, Bolsonaro anticristo. Irmão, tira essa ilusão da sua cabeça. Não tem anticristo. Da Bíblia não, pode ter aí, você que não acredita em Cristo. Aqueles que não acreditam em Cristo, no sacrifício de Cristo, esse é um anticristo. Não existe um ser para dominar o mundo, igual essa loucura que o povo está aí. Sai desse engano. João está afirmando que já era a última hora. Vou ler de novo. Filhinhos, esta é a última hora. Ele está afirmando que aquela era a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, João já tinha passado ali, meus irmãos, e já tinha avisado que o anticristo viria. A última hora vinha. Como eles iam saber que já tinha chegado a última hora que as profecias falavam, o fim dos tempos? Quando aparecesse o anticristo. Qual era o sinal que eles entenderiam que era chegada a última hora? Quando aparecesse o anticristo. Quando aparecesse o anticristo, dizendo que Cristo veio só no Espírito, esse era o Espírito do anticristo, era uma pessoa no Espírito. Já muitos anticristos se têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Eu acho que está mais claro do que óbvio isso aqui, né? Quem não entender isso é porque eles querem ser enganados, porque o texto é bem claro. Já era a última hora. Ah, mas
João falou isso, mas e os outros? Vamos ver o que os outros falaram também? Tudo bem, pode errar, mas todos os discípulos errar pelo mesmo ponto, aí já é melhor acreditar nos discípulos ou acreditar nos pastores de hoje, dizendo que o anticristo vai vir, a última hora está chegando. João 11, 23. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Olha aí. Marta tinha em mente os últimos dias de Daniel. É o que os discípulos pregavam, eram as últimas horas, eram os últimos dias. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus se manifestou nos fins dos tempos. Ele era a ressurreição. Quem cresce nele não precisava estar morto para ressuscitar. Ouviria a sua voz e viveria. João 11, 25. Não me fala a memória. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: os discípulos todos sabiam que os últimos tempos eram ali, do ano 30 no ministério de Jesus até o ano 70. Eles não sabiam o dia e nem a hora, mas pelos sinais eles sabiam que estava chegando os fins dos tempos. Hoje o povo não sabe porque não foram ensinados. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Infelizmente hoje, irmão, tem um bando de profetas aí profetizando. Mas Deus falou através dos profetas antigamente. Hoje ele não fala mais através do profeta, ele fala através da Escritura. A lei e os profetas durou até João Batista, Lucas 16, 16. Não tem profeta hoje. Tem mensageiro que traz uma mensagem, já está escrita, a revelação. Que até a Bíblia eles não estão conseguindo revelar, quanto mais trazer uma mensagem direta para Deus. Isso aí é inchação, é inchaço de mente, não quer conhecer a verdade e vive enganado. Versículo 2, nesses últimos dias é aqui ou eram os últimos dias deles lá, meus irmãos? Porque a gente tem um modo de ler a Bíblia e encaixar dentro do texto. Existia Brasil? Não. Como é que é os últimos dias hoje? Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É porque fez também o mundo. Os últimos dias era lá. Marta diz: olha, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Jesus diz: eu sou a ressurreição. Quer dizer, os últimos dias estão aqui, se cumprindo em mim. Atos capítulo, vamos ver o que Pedro tinha em mente. João, Pedro, as cartas de Pedro. Paulo também disse que eram os últimos dias. Vamos ver Pedro novamente, em Atos, que Pedro não tinha tanta revelação, porque a ele foi revelado o evangelho da circuncisão. Eles não teve essa revelação que Paulo tinha, mas eles também conhecia e profetizou, eles entendiam as escrituras. Atos capítulo 2, versículo 15 diz assim: pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Então Pedro estava ali no dia de Pentecostes, o povo foi cheio do Espírito Santo, que Deus derramou sobre eles, e aqueles homens se levantam e dizem: olha, esses homens estão embriagados. Pedro diz: olha, esses homens não estão embriagados. A terceira hora do dia. Versículo 16. Vamos ver. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Opa! Tinha uma profecia no livro de Joel. Joel 2, 28. Acontecerá nos últimos dias
que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Pedro pega a palavra e esclarece que essa profecia já tinha sido profetizada por Joel, porque nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito, e é o que estava se cumprindo. Pedro pega a palavra e diz: esses homens não estão embriagados. Isso foi dito pelo profeta Joel, foi dito para que se cumprisse o que o profeta Joel disse. Vamos ver o que ele diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonho. Essa profecia se cumpre no dia do Pentecostes. Os últimos dias eram aqueles dias do ano 30 ao ano 70. Esse período era um período de consumação de todas as coisas, para que o propósito de Deus se cumprisse ali neles. Então, os últimos dias de Daniel foi ali, do ano 30 ao ano 70. Toda a profecia se cumpriu naquela geração.